Bom, galera, desculpa aí, ó. Você viu que o vídeo deu um teco aí. Não era pra ter dado esse teco, acabou a bateria do meu celular aqui, mas vamos voltar e vamos finalizar. Nós estamos no quarto passo, ó. Tá rolando o diretório, que é o governo dos girondinos, e vai rolar um golpe. Aí, nesse governo dos girondinos, você viu ali que é um governo mais conservador, fez uma constituição, nem todo mundo pode votar. E os pobres lá gritando no campo por igualdade, mete sarrafo nesses vagabundos aí. Então, tá rolando a Revolução Francesa ainda, até 1799, no golpe, né, que vai ter agora. Mas a Revolução Francesa ela está mais conservadora, ela está mais moderada agora, não é para todo mundo. E aí o que acontece? A França, ainda na mão aqui dos girondinos, cara, a França tem um governo girondino, ok. É uma república, ok. Tem um diretório lá funcionando como executivo, ok. Fez uma constituição conservadora, ok. Veio da Revolução Francesa, ok. Mas não é para todo mundo, ok. A burguesia está no poder. Ok, a alta burguesia no poder, ok. Só que a França ainda tem muitas ameaças e tem muitos problemas. Aqui, ó, o finzinho aqui do tópico, ó. A burguesia está no poder, mas ela está com medo. Os girondinos estão na mão. Por quê? Primeiro que está tendo revolta pra caramba contra o governo deles. Toda hora estoura uma revolta popular ali contra eles. Segundo, estão organizando uma grande força para invadir. Aquelas coligações contra a França não para. São 5 aí, ó. Os caras atacando toda hora, guerra, 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 guerra. Então, eles têm revoltas, tem a crise que não foi resolvida ainda, aquela crise econômica lá do começo ainda está rolando. E aí você tem as ameaças externas, então cada vez mais eles precisam do uso da força. Lembra daquela aulinha de Roma lá atrás? Para conter um momento de tensão, o povo, as revoltas, qual que é a opção que os caras têm? De segurar na força. E a força precisa de quem? Do exército, precisa de alguém ligado aos militares aí, precisa das forças armadas para segurar o rolê, né? E aí, cara, para segurar toda essa tensão, tipo assim, os girondinos estão no poder, a burguesia, acuada, mano, a gente não tá aguentando mais, muita tensão com os pobres, a oposição aqui agora na Assembleia fazendo oposição, e talvez a gente perca o poder até no voto. E aí a galera tá querendo invadir a França e acabar com a Revolução. E os girondinos lá falando, e agora, cara? Quem vai proteger a burguesia? Quem vai proteger a gente? Manter a gente no poder? É aí, cara, que vai surgir um cara pequenininho, baixinho, fofo, maldito, herói, vilão, símbolo do nacionalismo, amado por uns, odiado por outros, um cara que tem uma história de vida fantástica, cara, que vai mudar toda a história do país. O Vargas, mano. Não é o Vargas, é o Napoleão, cara. Poderia ser o Vargas, né? A gente tem o nosso Napoleão aqui também. O Napoleão Bonaparte, mano. Napoleão Bonaparte vai aparecer. César, como é que o Napoleão chegou na história? Vamos lá. Napoleão Bonaparte é o seguinte. O Napoleão vira general aos 24 anos, cara. A história dele, não vamos ficar muito aqui, porque levaria 5 vídeos aqui. Mas na boa, o cara tem uma história fantástica. É inegável isso. Ele virou general com 24 anos. Napoleão não nasceu necessariamente na França. Ele nasceu numa ilha que a França comprou, que era dos genoveses, ali onde é a Itália, né? Mas uma ilha chamada Córcega. Ele era de uma pequena nobreza lá, de uma família, assim, não era miserável, mas também não era tão importante e tal. Mas aí o pai dele tinha uma importância política ali na ilha, lutou pela independência da Córcega e tal, mas a Córcega foi anexada à França. E o pai do Napoleão o Carlo, foi para a França, na corte do Luís XVI ainda, para poder representar a Córcega. E aí levou a família, e o filho foi estudar então, depois foi para o colégio militar, aluno brilhante, bom de matemática, vai ser bom de estratégia também, o maior estrategista da história militar mundial. E aí ele tem uma carreira, assim, fantástica. Depois a gente rasga mais cedo aí pro Napoleão e fala de alguns problemas da biografia dele também. Mas o Napoleão, ele começa, assim, ele tem algumas missões, tem um cerco ali que a galera faz numa cidade chamada Toulon. Ele vai lá e ele tem uma participação importante. Depois ele vence algumas batalhas onde hoje ali é a fronteira com a Itália, defendendo a França. Depois tem um ataque monarquista lá no Palácio de Tuileries, no centro de Paris, e o Napoleão é chamado para conter esse ataque. E aí ele vai para uma missão no Egito.
A missão do Egito dele nem foi boa, mas aí a propaganda que ele fez foi muito legal. É um cara que é popular, chama todo mundo pelo nome, dorme no chão junto com soldados. Na hora que ele manda a galera avançar, ele é o primeiro a sair correndo na frente igual um doidão. Vai criando muito mito em volta do Napoleão, né? E aí, cara, ele vai virando uma figura extremamente popular, uma carreira meteórica, assim, fantástica. Essa ideia de meritocracia, do homem mesmo que se faz, aqui na história dele cabe perfeitamente. O cara nem era francês, aprendeu a falar francês com 10 anos. E falava mal, sofria bullying na escola. Vai virar imperador da França, sem ser por hereditariedade, porque ele se fez imperador. O cara é foda, mano. Mas aí, voltando. Essa figura militar popular começa a se aproximar da política. Além de ser um bom estrategista militar, ele tinha uma habilidade política muito grande. E aí, a burguesia, os girondinos, falam o seguinte, cara, se o Napoleão vier na nossa, a gente mantém o rolê. A gente se defende externamente, ele tem prestígio com a galera militar, até o povo gosta dele, então a gente põe o Napoleão no rolê. Para isso, em 1799... eles propõem, aqui eu esqueci de pôr o slide, né? A habilidade pessoal, carreira, prestígio, proteção. Os girondinos estão pensando assim, ó, se a gente puxar o Napoleão para o nosso lado, a gente pode proteger o governo girondino aqui com o Napoleão. Uma figura, assim, que faz essa função, né? Um general que está cumprindo essa função de segurar a onda aí, tanto externa quanto interna. E para isso eles propõem uma mudança para Roma. Para Roma. Napoleão gostava da história romana. Para França, deixar de ter um governo diretório e ter um consulado, mas não com um cônsul só, porque senão ia acumular o poder na mão de alguém, tipo, ia se aproximar de uma monarquia de novo, eles não queriam isso. Mas 3 cônsules, né? Você teria 3 cônsules. Lógico que o principal seria o Napoleão, que é o cara que tem as tropas na mão, tal, então comandante das tropas e tal. Só que isso precisava passar pela Assembleia, precisava passar por uma votação. E aí vem a manobra, né, cara? Porque o Napoleão é ninja. Ele tá feliz, porque ele tá comandando os exércitos e agora ele vai virar cônsul, né, da França. Só que para isso precisa ter uma votação. Parece que nessa votação não ia dar bom para ele, não. A galera tava a fim de não aprovar, os deputados, né? Não aprovar porque perceberam que tinha uma manobra dos girondinos ali e tava um debate meio estranho. Aí o que o Napoleão faz? É uma fita, mais rapidinho aqui. Ele inventa, que tem uma ameaça de uma bomba incendiária lá na Assembleia. E aí os caras têm medo, porque não podia entrar nem armado na Assembleia. Os caras gostavam de discutir, né? Mas violência eles não curtiam lá dentro da Assembleia, não. Era proibido entrar até armado. Era um disparate isso, né? E aí o Napoleão falou, ó, vai ser o dia da votação, né? E ele comandando a segurança da França. Ele falou, ó, senhores deputados, é o seguinte... tem informação aqui do serviço de inteligência que estão o setor radical aí, a oposição está querendo soltar uma bomba aqui. Eu vou tirar vocês do centro de Paris e eu escolto vocês com minhas tropas até um palácio que fica ali a alguns quilômetros de Paris. Esqueci o nome do palácio. É uma zona rural, uma fazenda. E aí eu levo vocês até lá e lá a gente coordena a segurança, já mandei meus homens lá, tá tudo certo, tudo limpinho. Vocês fazem a votação lá. Qual votação? Para ver se eu vou ser cônsul ou não da França, né? E o Napoleão, cara, se ele ia ser cônsul ou não, um dos 3, né? E aí ele conduz a galera para esse lugar, ou seja, isola os caras num lugar e cerca com o exército e fala pros caras, vota aí se eu vou ser ou não. E aí, mesmo assim, tem uma discussão e a galera, não. E aí chega uma hora do dia ali que o Napoleão percebe que ele vai perder. Ele não tá lá dentro estão os deputados eleitos, ele não tá lá. E aí ele percebe que ele vai perder. Aí o que ele faz? Ele entra dentro da Assembleia lá para poder discursar. Só que ele entra armado. Aí os caras, pô, Napoleão armado. Aí aquele furdunço aqui, a cena aqui, ó. É o Napoleão armado, não pode, não sei o quê. Aí dá aquele rebuliço lá dentro. E a tropa lá fora, quando vê o Napoleão, sai e fala assim, ó, tentaram me matar lá dentro, cara. Tentaram me matar. E aí a tropa entra e põe os deputados tudo sentados e caralho e tal. E sossega todo mundo. Aí os deputados perceberam que caíram na armadilha. Eles estão ali para votar, estão longe do centro, não tem como passar um zap, o Napoleão está com eles, o exército do Napoleão está ali fora e fala, então agora vocês vão votar, depois de tudo esse furdunço que deu. Aí eles votam e
Por isso que é um golpe, porque aí os caras não têm opção. E aí tem que dar na mão dele o consulado, né? Um dos 3 postos ali do consulado. E ele vira cônsul da França, mano, assim. Esse golpe aconteceu no dia 18 de Brumário, no calendário deles lá, que ainda era um calendário descristianizado, né? E, na verdade, 9 de novembro, né, de 1799. E aí o Napoleão vai entrar no poder e daí ele não sai até 1815. O Napoleão é ninja, né, mano? Aí começa a Era Napoleônica, beleza? Então fizemos aqui, ó, esse caminho longo. Falamos desde a Convenção Nacional lá, diferença de esquerda e direita, jacobino, girondino. O período que os jacobinos dominaram, fizeram reformas, mas também tocaram terror. A reação dos girondinos, né, e a inversão do jogo ali, até o Robespierre vai ser guilhotinado, e depois esse governo girondino mais conservador, com uma constituição mais conservadora, e terminando ali com essa manobra desse personagem que vai voltar na próxima aula, que é o Napoleão Bonaparte. Esse aí é zica, na próxima aula a gente vai gastar mais um tempo para falar dele. Beleza? Acabou aqui então a aula 31, né, Revolução Francesa, Moderação e Radicalismo. Vamos agora então para a aula 32, que o rolê é longo. Valeu!